bola do Cavalo, entrou na área, derrubado, é pênalti! É pênalti nesse Cabo Frio, 10 de fevereiro de 2020. Estamos aí de volta aí com o programa Pênalti. Estou com o meu amigo Ronald aqui, muito feliz porque o Ronald está do meu lado aqui. Aí o diálogo fica bem melhor, né? A gente começa a passar as informações nossas aí para o nosso telespectador. Mas eu estou abrindo o programa hoje também com um pouco, né? Com 60% de alegria e 40% de tristeza. Porque eu já tenho falado aqui num programa, Pênalti, em relação ao que aconteceu no Ninho do Urubu, no dia 8 de fevereiro de 2019, que fez no sábado um ano, né, onde, infelizmente, aquelas crianças perderam a vida, né, lá no Ninho do Urubu. Mas eu vejo isso por dois lados, né? Como a questão, as coisas acontecem, os fatos acontecem. Eu não culpo ninguém, né, pessoa humana, pela aquela tragédia horrível, né? Mas eu tenho que, entre aspas, culpar os responsáveis, que é o Clube de Regata do Flamengo. Isso é diferente. Eu não estou culpando o presidente, nem o diretor, nem o funcionário que estava ali por perto, ou se não estava, não. A gente culpa o Clube de Regata do Flamengo, né, porque as coisas aconteceram dentro do clube. Não é isso? Nas dependências do clube, quer dizer, no Ninho do Urubu. Então, o Flamengo tem por obrigação de buscar essas famílias e pagar o que foi de direito, assim que a justiça colocar como Flamengo devedor, entre aspas. O Flamengo deve às famílias uma determinada quantia que a justiça vai dizer o valor. Também não cabe aos espertalhões querer tirar vantagens em cima disso. Cabe, né, como já foi dito pela diretoria do Flamengo, o Flamengo vai pagar. Basta a justiça dizer quanto e o Flamengo tiver condição de pagar, o Flamengo vai pagar. Lógico que nesse intermédio tem pessoas que sempre tem os espertalhões que querem, né, se dar bem em cima de certas situações. Então, no meu ponto de vista, como jornalista esportivo, eu acho que o Flamengo está errando e não errando, mas está esperando uma decisão da justiça para que o Flamengo se sinta na obrigação de pagar o que ele tem que pagar. Tem que ser pago às famílias que perderam seus filhos ali. Isso é um caso. É a obrigação do Flamengo fazer isso. O outro caso aconteceu no sábado, que eu acho que é uma falta de respeito, é uma falta de sensibilidade, é uma diretoria, parece que só tem pedra nessa diretoria. Entende? Que pedra não pensa e não fala. Não é isso? Dizem que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, mas não está conseguindo furar a sensibilidade desses diretores do Flamengo. Ora, famílias que perderam seus filhos ali no Ninho do Urubu. Um ano, né, um ano que essas crianças foram levadas da vida. E a diretoria do Flamengo não permite, que não foi nem as famílias todas, não permite, né, que alguns pais fossem no Ninho do Urubu para rezar uma simples missa, para afetar, né, para deixar com que as crianças, pelo menos em pensamento, não sei, né, para deixar com que as crianças se fortalecessem, né, para deixar com que os pais dessas crianças tivessem pelo menos mais um dia de alegria por chegar ali, né, rezar uma missa, né, se achar confortável em relação ao que aconteceu há um ano atrás. E a diretoria do Flamengo faz vista grossa, impedindo ou proibindo ou não deixando que essas famílias fossem ali
né, para celebrar uma missa, coisa rápida, não leva nem 2 horas. E isso não ia atrapalhar, no meu ponto de vista, não ia atrapalhar a concentração dos jogadores do Flamengo, não. Eu acho que os jogadores do Flamengo não iam nem participar disso, né? Ou quem quisesse participar poderia ser convidado, ou se não fosse convidado, poderia ter ido. Foi o que o Diego, entre aspas, fez. Não sei se ele foi à missa, mas ele deu atenção, né, a essas famílias. Então eu acho que a diretoria do Flamengo errou muito e não sensibilizar, não ver que é uma causa humana, era uma causa humana. Coisa de 2 horas, 1h30, 2 horas resolvia o problema, tal, né? Pediria-se às famílias que, olha só, vocês vão entrar, nós vamos permitir, vocês façam orações, rezem, mas tem que ser uma coisa que a gente não pode deixar ficar por muito tempo, que pode haver um problema aqui maior. Então, sabe, põe segurança lá, tal, numa boa. Agora, impedir, não deixar que as famílias rezem pelos seus entes queridos que foram embora, pelo amor de Deus, 0 para a diretoria do Flamengo, nesse caso. Não no caso que tem que pagar as indenizações. São 2 coisas diferentes. Mas no caso de proibir que as famílias celebrem, né, uma missa para os seus filhos que foram perdidos, isso aí, a diretoria do Flamengo não tem perdão para isso. Faltou sensibilidade, faltou humanidade. Uma coisa tão fácil, tão simples de resolver. Fica dando discurso para a imprensa, fica dando discurso para os rivais. É isso, diretoria do Flamengo, que você quer? Ainda bem que os jogadores não têm nada com isso. O diretor técnico e os jogadores não têm nada com isso. Eles têm que cumprir o papel dele, fazer o jogo dele, ganhar ou perder dentro de campo, né? Agora, a diretoria do Flamengo fica marcada por ignorância. Por coisas que é tão simples. É tão simples resolver. E pessoas inteligentes, advogados do Flamengo, presidente do Flamengo, gente capaz de saber resolver um problema. Quer dizer, deixa com que a imprensa venha e arrebente com tudo que o Flamengo fez ano passado. Entende? Inclusive, a torcida do Flamengo não está satisfeita com nada, com essa diretoria do Flamengo. A torcida não está satisfeita, que a torcida já está fazendo um movimento para o Flamengo encerrar logo essa situação. E que a justiça dê logo os valores que o Flamengo tem que pagar. Que a justiça se manifeste logo, para que isso seja resolvido e acabe essa dor de cabeça, de dívida com a família. Lógico que perder filhos, isso vai ser lembrado para o resto da vida. Mas paga-se logo, para acabar essa dor de cabeça, né, de justiça, que o Flamengo deve, que o Flamengo não deve, quando tem que pagar, o que não tem. Que a justiça também seja mais rápida e resolva logo esse problema. Boa tarde, meu amigo Ronald. Tudo bem com você? Tudo bem, boa tarde, Babal. Boa tarde, amigos da Jovem TV. Babal, o que você está colocando aí, com muita propriedade, né? Eu acredito que a diretoria do Flamengo está dando um tropeçozinho. O Flamengo hoje é uma empresa, né? Melhor time do Brasil, melhor campanha, melhores resultados, melhores jogadores. Mas tem que ser um pouco mais. Tem que ser uma empresa também humana, uma empresa que se preocupa, né, com seus colaboradores, vamos dizer assim, que é o que está em voga aí na área da administração empresarial, seus colaboradores. E os meninos eram colaboradores do Flamengo, né? O Flamengo pode até achar, a diretoria do Flamengo não, a diretoria atual do Flamengo pode até achar que a pedida dos pais é muito grande, né? Mas como você vai mensurar? Você imagina, Deus nos livre, né? Se o Neymar tivesse morrido com 20 anos e tivesse ganho 500 mil de indenização, quanto que a família não perderia? Né? Então, assim, é muito complicado você estimar, dizer quanto que valeria cada jogador, né? Então, o Flamengo, acho que lá no início, tinha que ter feito uma proposta considerável, uma proposta que fosse igual para todo mundo, a mesma para todo mundo, que satisfizesse os anseios da família. Eu sei que uma vida não volta, mas tem que saber que muitas vidas, às vezes, dependem de um bom jogador de futebol. A sobrevivência, às vezes, de uma família inteira depende do sucesso de um grande jogador de futebol. Então, eu acho que, do ponto empresarial, o Flamengo está certo, está correndo atrás de pagar o menos que puder
né, para ter sempre um dinheiro a mais para comprar um jogador melhor, etc. e tal. Isso é um lado empresarial. Mas e o lado humano? Onde que está o lado humano dessa diretoria? Como compensar a perda dessas famílias? Então, eu sei que pode parecer que seja fácil, né? Para quem está de fora, às vezes para quem está administrando, tem a obrigação de correr atrás da menor despesa possível, né? Mas o que a gente espera é que o Flamengo possa, o mais rapidamente possível, dar uma solução para esse problema. Senão vai ficar igual o Vasco aí, que até hoje não resolveu o problema de Denner, não resolveu o problema de não sei quem, etc. Tal, fica sempre uma pendenga. Então, um clube hoje da expressão do Flamengo, que tem aí uma receita, um superávit de receita maior de todos os clubes do Brasil, que inclusive pôde, né, esbanjar, né, esbanjar no sentido de abrir mão da transmissão do Campeonato Carioca, tanto dinheiro que o Flamengo tem, né? Então, cara, se abriu mão dessa receita toda, né? Por que então não fez esse contrato exclusivamente para pagar essas famílias? Poderia ter feito assim, né? Já que não precisa desse dinheiro, tenho certeza que esse dinheiro ia acalentar muitas famílias desses jogadores que foram aí, tiveram a vida ceifada antes do tempo. É isso aí, Babal, mas independente disso, eu acho que todos os clubes do Brasil deveriam se espelhar na administração do Flamengo. Obviamente que eu sinto saudade, sim. Eu sinto saudade do amadorismo, né, onde havia mais equilíbrio, essas coisas e tal. Mas nós estamos vivendo a era do profissionalismo, nós estamos no capitalismo. Talvez vivendo um dos momentos mais assim, agressivos e danosos ao trabalhador que já vivemos, né, esse capitalismo aí desenfreado que impera hoje no país. Então, se nós estamos vivendo num país capitalista, nós temos que sobreviver aqui. Então, negar o capital no regime capitalista seria praticamente uma heresia. Então, enquanto temos um país capitalista, nesse modelo, né, esse modelo autofágico, que para mim é um modelo autofágico, né, veja você que uns sobrevivem, a maioria morre. Então, ele é autofágico. Vai chegar um tempo que o Flamengo vai jogar contra o Flamengo. Flamengo A contra Flamengo B e Flamengo B contra Flamengo C, e os outros não existirão. Então, para mim, é um capitalismo autofágico, como todas as empresas, né? Hoje nós temos uma grande empresa de bebida, né, que engoliram todas as outras. Está sozinho. E quando algumas começam a surgir, já dá problema como essas envenenações aí que teve nessa cervejaria de Belo Horizonte, que pode ser, inclusive, um crime industrial a ser apurado, obviamente, né? Mas é isso. Então, o futebol também entrou nesse clima. Agora, eu acho que os outros clubes têm que, mais ou menos, seguir esse modelo, senão não sobreviverão. Né? Na minha análise, eu acho que não sobreviverão, né, se continuarem nesse amadorismo. Nós estamos vivendo a era do capitalismo. Então, meu irmão, todo mundo tem que embarcar nessa. É isso aí, Ronald. E quanto ao que eu estava comentando e você reforçou aí em relação à diretoria do Flamengo... Não o Flamengo, né? Não o Flamengo, mas a diretoria do Flamengo, quanto à sensibilidade, né? O Flamengo a diretoria do Flamengo, toda a diretoria do Flamengo tem que entender o seguinte: o Flamengo tem que ser maior do que isso aí que está acontecendo. O Flamengo já é um time grande, mas tem que ser maior do que isso aí que está acontecendo. Tem que ter diretores capazes de perceber que a vida humana é muito mais importante. Então tem sim que chamar as famílias, conversar, pedir desculpa pelo erro que aconteceu no sábado, pedir desculpas mesmo pelo erro que aconteceu no sábado, né? E tocar o barco para frente. E de preferência, né, buscar logo os valores da indenização junto à justiça. Com isso, a gente sabe também que tem uns espertalhões que sempre querem levar uma vantagem e tal. Talvez isso tivesse freado até o ímpeto do Flamengo tentar resolver.
Que a gente sabe, já foi dito pela diretoria do Flamengo, uma reportagem na televisão, que algumas pessoas, bloqueiam as atitudes da diretoria junto com a família. Isso foi dito. Então a questão é a seguinte: sensibilizar mais a diretoria do Flamengo, valorizar mais a vida humana, né? E vamos ver o que se faz daí para frente. Mas, Ronald, como é que vai o campeonato carioca para o Fluminense? Bem, para o Fluminense vai, assim, mar de almirante, né? Ar de brigadeiro. O Fluminense está com 15 pontos, foi o clube que mais pontos somou no total geral. É o primeiro colocado, atrás do Volta Redonda, que é o segundo. E aí, nós temos Vasco e Botafogo eliminado desse campeonato. Se você me perguntar como, eu não sei como que o Vasco e o Botafogo conseguem ser eliminados num campeonato horrível desse, de baixo nível técnico, né? E que o Flamengo jogando com um time... Misto. Sub-20. Com um time fraldinha, né? Um time fraldinha consegue ser o segundo colocado no grupo, ainda com 4 pontos de diferença para o terceiro colocado. Então, eu acho que é muita incompetência das duas diretorias, tanto do Vasco quanto do Botafogo, de não conseguir classificar jogando contra times de pequena expressão, como Portuguesa, Bangu, Cabo Friense, Resende, Macaé. Talvez o clube que mais pudesse oferecer uma resistência aí, que sempre, no histórico dos últimos anos, é o Madureira, que sempre tem, né, chegado... O próprio Volta Redonda. É, o Volta Redonda, né? Mas o Volta Redonda está na final, né? Então... Está na semifinal. Mas eu digo aí, dos que não classificaram, né? Bom, mas chegar, ainda, além de não classificar, ainda o Vasco chegou, além de chegar atrás de Volta Redonda, chegou atrás do Madureira, pô. Quer dizer, 2 clubes de pequena expressão, né? Não no sentimento dos torcedores, mas entendo o que eu estou falando, ainda chegaram na frente do Vasco. O Vasco perder para o Cabo Friense, né? Em pleno São Januário, pô, isso é uma vergonha. O investimento que o Vasco tem, independente dos parcos de recursos que o Vasco tem, mas não pode se comparar com o investimento de Cabo Friense. Cabo Friense, eu sou Cabo Friense, eu gosto do Cabo Friense, quando o Cabo Friense ganha, eu acho legal, a gente gosta de esporte, sabe disso. Mas não tem como, pô. Cabo Friense é para ganhar de Macaé, de Resende, de Bangu, de Madureira, de Portuguesa, São Cristóvão. Pô, não tem como ganhar de Flamengo, Fluminense. Isso aí é uma incompetência muito grande. Pô, se ainda fosse um empate aqui no Correão, ou no Correão não está jogando, mas na casa entendeu? O Vasco tivesse jogado fora, tivesse empatado, ainda podia ainda relevar. Mas o Vasco perder para o Cabo Friense dentro de São Januário, realmente é o fim. É o fim. Né? E eu acho que tem uma nuvem muito negra em cima de São Januário, muita água vai cair. Aliás, está marcando temporal para o Rio de Janeiro. E o temporal vai cair dentro de São Januário, porque isso é simplesmente inadmissível. O Fluminense, gente, por mais que possa ter um clube mais bem treinado que o tal, jamais poderia ganhar de 3-0 do Botafogo na atual conjuntura. Os 2 times se equivalem muito. Então, assim, é uma incompetência muito grande. A contratação de técnicos, assim, desesperadamente. O que você achou dessa contratação de Abel? Olha só, se o Vasco não ganhasse na quarta-feira passada contra o... Já caía. Caiu o Abel, hein? A gente diz assim, até que foi bom que tivesse ganho também da Portuguesa. Porque se Abel caísse, o Alberto Valentim já ia voltar para o Vasco. Que caiu do Botafogo, o Vasco já ia contratar. Então, ainda bem que se manteve, porque não tem condição. Ó. O Vasco estava com um excelente técnico, Vanderlei Luxemburgo. Não soube negociar. Abriu mão de Vanderlei Luxemburgo. Banqueou o Palmeiras. Não. Então, o Vasco tinha que ter coberto a oferta do Palmeiras. Pouca coisa, né? Pelo menos para caracterizar, que ele não ficou porque não quis, mas não porque o Vasco não quis pagar. Porque o que o Vanderlei Luxemburgo fez com aquele cacareco do time do Vasco no ano passado é coisa de quem sabe treinar. É coisa de treinador. E eu digo a você assim, o Abel, eu gosto muito do Abel,
O Abel foi jogador do Fluminense, foi jogador do Vasco, foi campeão pelo Vasco, etc. Mas o Abel não está dando para o Abel mais não. Está brabo, não consegue parar em time nenhum, tem que dar um tempo, modernizar. Eu não sei. Não vou dizer que eles aprendeu tudo, obviamente que não existe eles aprender tudo, mas não está encaixando. Eu não sei se é o discurso dele, eu não sei se ele não convence os jogadores. Eu acho que a equipe não aposta nele, aí é uma insegurança total, sei lá. Até, Ronald, e até, você falou a questão do discurso, até me parece, Abel, eu não sei se foi a partir do falecimento do filho dele para cá, que ele veio caindo de produção, até no discurso dele. Você vê aquele jogo que o Flamengo ganhou de 1-0 com o time sub-20, ele falou que foi lindo. O que foi lindo ali? Foi lindo o quê? O que ele viu de bonito? O Vasco Porque ele está achando que é técnico do Flamengo ainda, então. Acho que foi lindo o jogo. Pô, sabe? O que foi lindo? Um time titular, perder para um time reserva, ainda o cara acha lindo. Esses dias ele fez um outro discurso aí, até tem um programa do Edson Silva, né? Os donos da bola. Teve um programa do Edson Silva que eu estava assistindo. Aí, quando o Abel terminou de falar, o Edson Silva assim, eu não sei se apoia o discurso de Dilma ou o discurso de Abel. Ele falou, o Edson Silva falou, é complicado. Eu não sei se eu entendo o que Dilma fala ou o que Abel fala, porque é uma confusão, a gente não entendeu nada do que Abel falou. Então, eu não sei o que está acontecendo. Ele está querendo justificar uma coisa que ele não consegue justificar. É colocar um bom time no campo, só porque quando ele foi para o Flamengo, ele usou o mesmo discurso do Vanderlei. Não tem grana não? Aí a gente dá um jeito, vamos ver como é que fica e tal. Mas Vanderlei tem cacife para fazer isso. Ó, eu vim aqui para tentar acertar o time do Vasco. Foi isso que o Vanderlei falou. Eu não entendo, eu não consigo entender como que o time do Vasco consegue fazer um jogo duro com a Portuguesa. Por mais que eu admire esses clubes pequenos que, cara, é uma luta, são insistentes, resistem em não morrer, entendendo? Tem uma galera por trás que, caramba, batalha muito, mas eu não entendo. Bem que o Vasco perdeu 400 gols, mas não importa gol perdido, importa o gol que fez. Isso. O Vasco, eu perdi 3-2, levar 2 gols da Portuguesa e... Caramba, o Portuguesa é um time que... Acho que se o Flamengo jogasse, dava de 6-0, sei lá. Você vai dizer, mas fez jogo duro com Madureira, né? Foi com Madureira que o Flamengo jogou? Foi, né? Não, foi com Madureira, jogou com Madureira. Madureira. Jogou com Resende, foi Madureira. 2-1, né? Uhum. 2-1. Pô, mas é diferente, o né? Madureira foi 2-0. 2-0. O Resende foi 2-1. É. Então, mas quer dizer, pô, mas não dá, rapaz. Não dá para aceitar um negócio desse. Não dá para aceitar o Vasco botar 185 mil sócios torcedores e ter um time pior do que do ano passado. Eu não entendo isso. Como que pode? Como é que se explica isso? Qual a contratação que o Vasco fez? Né? Tem jogadores melhor no Boa Vista, na Portuguesa, no Madureira, do que tem no Vasco. Pelo amor de Deus. Agora o Vasco... Então, o Vasco, a base do Vasco, o time da base... Rapaz, se eu fosse presidente, eu ia falar pro Tegão, ó, vou contratar um técnico, mas eu quero que a base jogue. Não quero mais esses caras aqui, não quero mais não. Vamos rescindir contrato, pagar o que tem que pagar. Eu só vou botar a base para jogar. Você contrata os caras, não adianta nada. Ô, Romero, mas o Vasco contratou o Germancano em 3 partidas que ele jogou, ele fez gols. Ele estava faltando o Vasco acertar seu ataque, o cara faz gol. Mas que é o cérebro do meio de campo do Vasco, me diz aí. Não existe. Existe? Não existe. Qual é o grande lateral que o Vasco tem? Não, eu gosto do Pikachu. Não, mas bom, você também gosta. Eu sempre gostei dele. Não, também gosto, mas é o grande lateral que faz a diferença. Ah, não tem. Isso aí não tem. Não tem. No centro, na zaga do Vasco, no meio, na esquerda. Não, também. o Castan eu gosto, o zagueiro eu gosto. Eu acho que ele é um bom zagueiro. Né, tem o Ricardo Graça que está na Sub-20, que classificou ontem, né, para as Olimpíadas, que é um zagueiro de futuro. Mas já na vaga do Castan, não vai dar para ele por enquanto, né? Vai ficar ainda ali. Tudo bem.
mas qual é o grande cabeça de área do Vasco? Não tem. Qual é o cérebro, o cara que vai fazer armar a jogada? Não tem. Aí você não tem lateral, não tem um bom cabeça de área, não tem um cara para armar o jogo, o atacante fica sozinho lá na frente. Não funciona. Então não funciona. Você não precisa ser um grande técnico para saber disso. Você tem que ter um bom zagueiro, tem que ter um bom lateral, um bom armador, um centroavante. O resto é mais ou menos. Ou não é? Correto, Ou correto. a zaga do Flamengo é alguma coisa do outro mundo? Não. Não é. Não é. Mas tem 2 grandes laterais. Né? Tem um meio, Tem um meio de campo sólido, equilibrado, e o ataque nem se O fala. ataque agora está mais reforçado. Mas, Ronald, voltando aqui, vamos falar agora um pouco do Fluminense. O Fluminense, o artilheiro do Fluminense tem 38 anos. É isso aí. Nenê. A solução é chamar, ver se Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Pedrinho quer jogar de novo, né? Tem espaço para ele O jogar. Fred está né? voltando, né? Deve estar voltando É. aí pro Fluminense, Fred. Tem Com espaço. 36 anos, será? Tem espaço, né? Porque Só pode ser. no Campeonato Carioca tem espaço. No Brasileiro não. No Brasileiro vai dar com os burros na água. Mas para jogar o Campeonato Carioca, esses caras jogam muito ainda, porque Do jeito que a coisa está, né? nível técnico muito baixo, né? No meu ponto de vista, né? Não, mas é mesmo. Semana passada eu falei sobre isso aqui. Horrível esse campeonato carioca com esses times que, sabe, Vai não. muito fraco, fraquíssimo. Mas eu fico fraquíssimo. pensando como é que vai ser no ano que vem no Campeonato Carioca. Porque se o Flamengo já não participou desse, né? Aham, Aí no ano que vem vai ser pior ainda, né? correto. Eu acho que sim. Aí, eu vou falar aqui, ó, como é que Portuguesa, Bangu, Cabo Friense, Madureira, Resende, Macaé, vou tirar os 4 grandes, Volta Redonda. Como que esses times vão sobreviver sem a cota Da televisão? da televisão? Aham. Então, Vai ser difícil, eu vai acho ser que essa difícil. atitude do Flamengo, embora seja uma atitude da parte administrativa, econômica, a parte certa, né? Quem tem mais garrafa vazia para vender, mas isso vai ter uma consequência séria Vai. no enfraquecimento do Rio de Janeiro no campeonato. O Campeonato Carioca está fadado aí, ninguém está. O maior clube, né? O clube que tem a grande expressão hoje no cenário nacional, que sai internacional, e no Rio de Janeiro. Se ele não dá importância, quem vai dar? Quem vai dar? Vou botar o time reserva, o time sub-20. Não, tem que ter respeito. Ganha de 10, pô. Não, porque os caras têm que ter as férias. Não, tudo bem, todo mundo tem que ter as férias, pô. Todo mundo tem que ter. Então, a gente não pode cuspir no prato que come. Se pegar uns 5, 6 anos atrás, aí o Flamengo dependia do Campeonato Carioca. Hoje não depende mais. Se todo mundo fizer assim, né? Mas hoje o melhor campeonato estadual que tem hoje é o Campeonato Paulista. É forte, é consistente, os times do interior. Agora aqui no Rio de Janeiro sempre foi assim, né? Agora está piorando mais. Ronald, o que eu acho em relação a isso é o seguinte, tá? Eu acho que está havendo no Flamengo uma conscientização profissional. Ou então o Flamengo está pensando em jogar só na Europa. Não, Ser convidado para jogar o campeonato espanhol, sei lá. Eu acho que a gente não deve pensar por aí, não. Sei lá. Eu acho que o que aconteceu no Flamengo, com Bandeira de Melo, que organizou a finança do Flamengo, muita gente não gosta de ouvir isso, mas é verdade, que ele, na administração, ele falou assim, olha só, para ser presidente do Flamengo aqui, vai ter que botar os bens em, sabe? Vai deixar os bens aí a mercê da diretoria. Porque se roubar, vai ter que pagar com os bens que tem. Se der desfalque, vai ter que pagar com imóvel, com terreno, com casa, carro, o que tiver. Então, a partir daí, eu acho que a limpeza no Flamengo começa a acertar com isso. E outra coisa, o pensamento do Flamengo hoje, eu acho que o Vasco, o Botafogo, o Fluminense tinha que seguir
tinha que seguir. Sim, Deve ter claro. alguma coisa dentro do Vasco que não deixa o Vasco crescer. Tem alguma coisa dentro do Botafogo que não deixa o Botafogo crescer. O que tinha no Flamengo de errado, eu acho que foi... Olha, o Flamengo, quando o Bandeira de Melo pegou o Flamengo estava devendo 80 milhões. 80 milhões que o Flamengo estava devendo. Olha só, como é que o Flamengo avançou. Então, os outros clubes não tem que depender de renda de televisão, não. Porque o Flamengo hoje não depende mais de renda de televisão. Do Campeonato Carioca. Muito pelo contrário. O Flamengo hoje está fazendo certo. Olha só, eu fiz um investimento de 300 milhões há 3 anos atrás. Só que agora o meu investimento é de 1 bilhão. Então, a emissora que é responsável pela transmissão, tem que entender que o Flamengo investiu nesses jogadores, claro. Arrascaeta, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Investiu neles. Vai ficar com uma cota de R$100 no ano passado, há 10 anos atrás, está entendendo, Rony? A condição do Flamengo é essa. Com certeza. A condição do Flamengo é essa. Olha só, para você transmitir meu jogo, você tem que me pagar de acordo com o valor dos meus jogadores, do investimento que nós fizemos. Eu acho que o Vasco é um grande clube de expressão dentro do Brasil. E por que o Vasco não faz a mesma cobrança? Por que o Fluminense não faz a mesma cobrança? Por que o Botafogo não faz a mesma cobrança? Isso aí, organizar o futebol, sim. Ia fazer os 4 clubes ser grandes dentro do Rio de Janeiro. E daí ia dar bagagem para os pequenos. Entendeu, Ronald? Então é assim que eu vejo a questão disso aí que o Flamengo está cobrando, eu acho que até com autoridade. O Flamengo nesse ponto não está certo, não. Porque quem dá renda no Campeonato Carioca e no Brasileiro é o Flamengo. Se jogar Flamengo Vasco, o estádio superlota. Se jogar Flamengo Fluminense, o estádio superlota. Flamengo Botafogo, o estádio superlota. Então a televisão precisa dessa audiência e eles estão perdendo com isso. Mas você pega um clube igual o Vasco, que já pegou adiantado 3, 4 anos de... O presidente, antes de sair, pegou 4 anos de adiantamento de direito de transmissão. Você derruba o clube, o próximo que entra fica de mãos atadas, né? Mas eu acho que nessa análise aí eu concordo com você. Eu acho que todo mundo tem que seguir, né? Procurar. O Vasco é uma dificuldade, porque o Vasco tem dono. Tem aqueles caras que estão ali que não saem dali e ficam só sugando o Vasco. E continua do mesmo jeito. Entrou Roberto Dinamite e não resolveu nada. Então, eu não sei como é que é, acho que... O quadro foi expulso, hein? Eu acho que o torcedor tinha que participar mais disso, sei lá, os associados tinham que participar um pouco mais disso, para poder limpar essa coisa, porque vai ficando essa... A cada ano que passa... Piora, tá pior. O Campeonato Carioca está Pior. deixando a desejar. E o que acontece? É toda uma geração perdida, porque as crianças não vão torcer para o Vasco, vão torcer para o Flamengo. Vai torcer para quem está ganhando. A criança torce para quem ganha, não torce para quem perde. Né? Então, essa é uma geração que está perdida. Aliás, se o Flamengo já tem a maior torcida, vai ficar com muito mais. Então, o torcedor, o dirigente do Vasco precisa entender isso. Precisa também da grandeza do Vasco. Que só venha querer se candidatar a presidente do Vasco quem gosta do Vasco. Não que queira dinheiro do Vasco. Vai viver a sua vida, deixa o Vasco em paz, pô. Aliás, eu tenho 2 netinhos lá em casa. Todos os 2 vascaínos. Umazinha de 3 anos e um de 1 ano. Todos os 2 o pai é vascaíno. Todos os 2 eu estou só olhando, estou só deixando. Daqui a pouco, quando eles acordarem, o Vasco não está ganhando nada. Vai perder. Vai acabar torcendo no Flamengo. É isso aí. Até seu neto também, qualquer hora vai mudar. Não, meu neto não tem esse negócio, olha só, não. Você gosta de carnaval, Ronald? Muita coisa. Muita coisa. Então vamos botar aquela brincareta de Cabo Frio. Vamos botar aí, vamos lá. No intervalo, enquanto eu vamos tomar uma aguinha aqui, né, Ronald? Vamos lá, vamos lá. Esse é craque, bola do Caval, entrou na área, derrubado, é pênalti! É brincadeira, é brincareta, a nossa folia que anima o carnaval. Nossos artistas são bonecos e deixam
desfilam na avenida principal. É brinquedo, é brincadeira, é brincareta, a nossa folia que anima o carnaval. Nossos artistas são bonecos e desfilam na avenida principal. Ao som da brincareta, todo mundo vai cantar e dançar. Você vai ficar sorrindo quando a brincareta passar. Venha ver a brincareta, você vai ficar feliz. Brincareta de Cabo Frio, o desfile alegre que eu sempre quis. Brincareta de Cabo Frio, o desfile alegre que eu sempre quis. É brinquedo, é brincadeira, é brincareta, a nossa folia que anima o carnaval. Nossos artistas são bonecos e desfilam na avenida principal. É brinquedo, é brincadeira, é brincareta, a nossa folia que anima o carnaval. Nossos artistas são bonecos e desfilam na avenida principal. Ao som da brincareta, todo mundo vai cantar e dançar. Você vai ficar sorrindo quando a brincareta passar. Venha ver a brincareta, você vai ficar feliz. Brincareta de Cabo Frio, o desfile alegre que eu sempre quis. Brincareta de Cabo Frio, o desfile alegre que eu sempre quis. Brincareta de Cabo Frio, o desfile alegre que eu sempre quis. Brincareta de Cabo Frio, o desfile alegre que eu sempre quis. Esse é craque, bola do Babal, entrou na área, derrubado, é pênalti! Ô, Ronald, qual a melhor moto do mundo? Kawasaki, Honda, Yamaha? Qual que se você fosse botar no time do Vasco, você botava uma Honda, uma Yamaha, uma Kawasaki ou um velocípedozinho? Bem, se eu fosse botar uma moto no time do Vasco, eu botaria uma Harley Davidson. Harley Davidson, pô... Que é uma moto aí... Dos anos 50, 60, né? É, moto que tem uma tradição, né? Que tem uma, assim, vai muito no interior da gente, da nossa adolescência, né? De ver Lembra daqueles aqueles filmes, filmes né? americanos, Americano, etc. Tal, né? Easy Rider, né? Sem destino, isso aí. com Peter Fonda, etc. Tal, né? Colocaria isso. Agora, obviamente que mundialmente falando, futebolisticamente falando, a Honda, né? É uma boa máquina. É uma boa máquina. Especialmente para um time, Aham. né, assim, Que precisa de aceleração, né? trôpego, Hã? um time trôpego como o Botafogo, Aham. claudicante, Aham. vacilante. Então o Honda, que deve ter arregalado os olhos ontem, né? O chinês, o japonês, ficou com os olhos arregalados. Deve ter pensado assim, eu vou ter que fazer muito milagre aqui. Pela cachapante derrota do Botafogo, perdendo pro time, perdendo pro Coroa, né? Bom, o Nenê já teve no Vasco, vai 2 anos, foi pro São Paulo, agora voltou pro Fluminense, vamos ver, né? Ver o que vai dar aí, né? Já que os novos não estão jogando, vamos ver se os velhinhos resolvem o problema. Ontem, ao que me parece, o Você Fluminense teve viu o uma jogo? melhor Você viu o jogo? forma. Vi Eu não vi, eu não vi o grande jogo. parte do jogo. Né, mas estava vendo o jogo do Vasco, né? Então, tinha um sofrimento do jogo do Vasco. O Vasco não fez um bom jogo. Vou te dizer que tem algumas inovações, algumas surpresas ali, que com um pouco de insistência eu acho que resolve. É óbvio que tem que barrar alguns medalhões, né? Mas eu acho que o time ontem do Vasco e o time que perdeu para o Botafogo de 1-0 é um time que vale a pena investir. Então esse Vinícius, esse atacante do Vasco, esse garoto, esse baixinho aí, é uma promessa muito forte para o Vasco. O lateral que entrou ontem, que eu não lembro o nome, que ainda é novo, que entrou no lugar do Henrique, é um bom lateral esquerdo. Eu acho que vai dar futuro. Entendendo? Agora é a questão seguinte, tem que ser ousado.
tem que ser igual o Vanderlei. Vou botar e vou botar mesmo. Não tem esse negócio de quem não quer, sai fora. Então, o Vanderlei botou aquele Xuxa, aquele argentino para fora, Thiago Galhardo e Felipe Basto. Não, aqui, meu irmão, peraí. Você é garotada a jogar. Vamos enxugar esse negócio aqui. E deu certo. Mas o Vasco não foi rebaixado porque estava aí na iminência de ser rebaixado. Então, eu acho que vale a pena investir na garotada. Porque esses caras já velhos, final de carreira, que vem para um clube de expressão como o Vasco, ou, não vou falar do Flamengo, mas que está ganhando tudo, mas de Fluminense, Botafogo, os caras têm que vir para jogar bola. Não é igual aquele Bruno César que está encostado no Vasco ganhando milhões, entendeu? E está sem jogar, e vai ficar sem jogar, tem um contrato de 2 anos. Não adianta, rapaz. Não adianta chamar o cara que tem nome, não. Tem que chamar o cara que está jogando. Se está jogando, serve. Se não está jogando, não vai. Se não deu certo lá, não vai dar certo aqui. Não tem essa história, entendeu? Então é isso aí. Acho que o Fluminense ontem fez uma grande partida, né? Porque se consolidou como a maior força do grupo, até do campeonato, porque tem 15 pontos. Né? O melhor time. Perdeu para ninguém, né? Perdeu para ninguém. Não, tem uma derrota. Tem uma derrota? Só não lembro para quem foi. 5 vitórias e uma derrota. Perdeu, eu sei para quem foi. Eu sei para quem foi. Tudo bem, mas vamos lá. Mas tem 15 pontos. Então, quer dizer, somou 2 pontos a mais que Boa Vista. Boa Vista, caros telespectadores, é o primeiro colocado. Tá na frente do Flamengo. No grupo do Flamengo, Botafogo, o Boa Vista é o primeiro colocado. O Flamengo perdeu para o Fluminense de 1-0. Entendeu? Aí no grupo do Vasco, o Fluminense é primeiro, Volta Redonda a segunda, Madureira é o terceiro. O Vasco é o 4º colocado. O Vasco teve um mês inteiro para treinar e não conseguiu ganhar do Boa Vista e não conseguiu ganhar do Cabo Friense. Isso é realmente uma vergonha. Uma vergonha. O Flamengo ficou descansando, botou o time sub-20, sei lá o que é, sub-23. Sub-20. Sub-20. É o time que ia disputar a Copinha. E quando voltou, já chegou com vitória. Primeiro jogo já foi vitória. Acho que foi contra o Resende, né? Foi contra o Resende. Já chegou ganhando. Não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu, não tem esse negócio, não. E, para o azar do Fluminense, o cruzamento é Fla-Flu. Não, para o azar do Fluminense. Eu acho que não. Mas tudo bem, vai lá. Mas se o Fluminense fosse o segundo colocado, ia jogar com Boa Vista. Mas é melhor jogar com Boa Vista do que jogar com o Flamengo. Nessa, quem se deu bem foi quem? Boa Vista e Volta Redonda. Porque tem um pequeno na final. Uhum. É isso? Que, ao meu ver, o Boa Vista deve levar. Aliás, o Boa Vista tem um garoto, que já não é tão garoto assim, que você sempre foi encantado por ele, mas nunca teve muita oportunidade no Flamengo, que é o Eric Flores. Eric Flores. Né? Nunca teve muita oportunidade no Flamengo. Mas ele comanda o meio-campo do Boa Vista. Eu acho que ele teve oportunidade no Flamengo, mas ele é um jogador pro Boa Vista. Ele é o líder pro Boa Vista. Talvez fosse um jogador pro Vasco. Não, eu acho que não. Eu estou esperando pro Vasco esse menino Magno, Thales Magno. Thales Magno. Estou esperando ele, sabe, arrebentar. Explodir. Estou esperando. É o Eric Flores que você estava falando do Flamengo naquela época que não explodiu. Então, ele no Boa Vista, ele é o líder do time. O time joga em função dele, né, e outros jogadores que também estão ali. Mas, Ronald, tem uma coisa aí que é... Vou ser sincero com você, bem sincero. Com todo esse timaço que o Flamengo tem e contratou mais, e o Fluminense que está mais ou menos equilibrado dos três. Fla-Flu Agora, eu ia ficar muito feliz se o Boa Vista ou Volta Redonda tirasse esse título da Taça Guanabara. Acho que ia ser um estímulo para esses dois times, para se preparar mais para o ano que vem, para o restante do campeonato.
Eu não ia ficar... Se o Flamengo... Pô, o Flamengo perdeu pro Boa Vista, sabe? Mas seria uma chance para esses dois times, até para a gente começar a vislumbrar o crescimento desses times menores. Porque não pode mais estar o Flamengo ganhando Taça Guanabara, o Vasco ganhando, o Botafogo ganhando, os times pequenos não conseguem chegar lá, não conseguem chegar. Me perdoe os vascaínos, mas eu gostaria que o Flamengo ganhasse essa Taça Guanabara. Por quê? Você que é anti-Flamengo... Porque investiu, porque não é isso? Sabe por que não? Porque é o modelo que dá certo. Se o modelo que dá certo perde, então não é o modelo. Os clubes têm que entender, meu irmão, que se não investir, se não tiver austeridade, cuidar da grana, administrar, não vai ganhar. Quem investiu mais? Flamengo. Quem tem o melhor elenco? Flamengo. Quem paga em dia? Flamengo. Quem é o campeão? Flamengo. E vou dizer para você, não tem para ninguém, não. Por esse lado, é verdade. Mas não tem para ninguém aqui. Não tem para ninguém. Fluminense ganhou de 3-0 do Botafogo, é galinha morta. Não tem como ganhar. Ah, mas ganhou lá de 1-0. O Fluminense ganhou de 1-0. Ganhou aquele jogo, sei lá o que. Mas não vai ganhar, rapaz. Não tem como. O futebol, o time do Flamengo em relação aos outros times, está igual ao basquete americano. Entendeu? Os outros só ganham na Olimpíada, não sei o quê. Só ganha quando o americano bota o time universitário. Se botar o time profissional, não ganha, pô. Não tem como, pô. A disparidade é muito grande. Parece que os outros clubes é que estão jogando com sub-20, fraldinha, juvenil, foto juvenil, porque é uma superioridade muito grande. O investimento que o Flamengo fez ano passado e continuou fazendo esse ano, o Flamengo trouxe o Michael, eu já vi ele jogar 2 vezes, o cara está sendo um azogue ali quando ele pega lá, sabe? O Pedro, eu não esperava que o Pedro fosse... Já meteu 2. Já meteu 2 gols, e tudo gol de oportunismo. Esse gol agora que ele fez, o Diego preparou a bola, ele não deixou nem Diego tocar na bola, e buf, fez o gol. Joga muito, né? Não é jogar muito. Joga muito e tem o seguinte, tá no clube que vai dar para ele. Não, vai dar para ele. O que eu tenho medo é lembra daquele centroavante do Fluminense que há 2 anos atrás veio pro Flamengo? Começou a fazer alguns gols, depois não jogou mais. Eu esqueci até o nome dele. Depois a gente vai lembrar. Aí não jogou mais. Henrique Dourado. Henrique Dourado, não jogou mais. Então eu não sei se Pedro vai ser um Henrique Dourado. Né? Aí o Flamengo trouxe 2 zagueiros. Vendeu o Pablo Mari, né? E trouxe 2 zagueiros, um do Atlético Paranaense e um que era do Santos. Aliás, o Santos é um grande fornecedor para o Flamengo. Caramba, Bruno Henrique, Diego. Né? Agora esse zagueiro. Agora esses 2. Pará também jogou. Pará, entende? Então, rapaz, dificuldade, muita dificuldade virão aí. Gabigol também, Gabigol. Quer dizer, todos os jogadores do Santos, quer dizer, o Santos é um grande fornecedor de jogadores para o Flamengo. Agora você vê, né? O Vasco vai jogar com Altos do Piauí. Que time é esse? É quarta-feira, né? Mas que time é esse? É Copa do Brasil? É. Copa do Brasil. Não que sei, time nunca ouvi falar no Altos. É uma brincadeira, né, rapaz? Nunca ouvi falar. Nem sei se esse time existe. Enquanto o Flamengo joga com o Liverpool, o Vasco joga com Altos do Piauí. É brincadeira. Ô diretoria do Vasco, pelo amor de Deus. Sai daí, rapaz. Larga o osso. Deixa quem quer administrar, deixa quem gosta do Vasco. Vocês estão enterrando o Vasco. Olha, falavam muito de Eurico Miranda, mas se Eurico Miranda fosse vivo, vocês não estavam mais aí, não. Há 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, Eurico Miranda falou assim, olha só, meu negócio é ganhar do Flamengo. E o Vasco foi campeão 2 vezes sem o Flamengo. Eu lembro disso. Meu negócio é ganhar do Flamengo é um campeonato à parte. Ele falou, eu quero ganhar meu negócio é ganhar do Flamengo. E o Vasco foi campeão, ganhou 2 vezes do Flamengo, lembra? Lembra disso? Então não lembro. Lembra uma vez que eu tive que botar a camisa do Flamengo aqui no programa por causa de você, Ronald? Eu lembro. Nós apostamos? Caramba, que sua hora vai chegar. Tá chegando, né? Do jeito que tá aí. Demora não. Muito legal. Mas é isso aí, gente. O Flamengo está se preparando para pegar o Fluminense agora. Olha só. Vai ser jogo difícil. O Flamengo não vai pegar moleza, não.
Por mais, você lembra aquele jogo de Vasco e Flamengo ano passado? Que o Flamengo entrou com o timaço, o Vasco foi lá e meteu 4-4, né? 4 gols, o Flamengo desempatou o jogo, o Flamengo com o Ribamar foi lá e empatou. Vai ser um jogo desse 4-4. tipo aí. Vai ser um jogo desse tipo. Né? A torcida do Flamengo pode prestar atenção que não vai ser um jogo fácil, não. Nenê está jogando bola e está fazendo gol. Interessa a idade. Né? Para o Campeonato Carioca, como o Ronald falou, é uma beleza. Está jogando bola e está fazendo gol. E o Flamengo, aos poucos, está tentando intercalar os novos jogadores com o time antigo, com o time do ano passado. Então, vai ser um jogão de bola. Pena que a gente não tem certeza ainda se vai ser televisionado ou não. Quem sabe de hoje, segunda, terça, de até quarta-feira, até 5 horas, né? Pode sair. Eu vou te falar uma clássico coisa. desse. Se não transmitir as finais do Campeonato Carioca, a vontade que eu tenho é cancelar meu programa, meu pacote de... Porque é o seguinte, eu vou pagar pacote de futebol para ficar vendo Madureira, Volta Redonda, Resende. Não, eu quero ver decisão, final, semifinal, não interessa. A emissora que se lasque, que faça o papel dela, porque nós pagamos para assistir o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, o telespectador, ele paga esses pacotes. Então não pode ficar à mercê disso aí não, tem que dar um jeito desse negócio aí, entendendo? Eu acho que vai ter jeito, eu acho que a emissora vai ter que ceder. Vai ter que, eu digo... Então eu vou ter que ir lá assistir, onde é que vai ser o jogo? Vai ser no Maracanã. É isso que você está dizendo? Ué. Tem que ir no Maracanã. É no Maracanã o jogo? Flamengo, Fla-Flu. Não, vou ter que ir lá ver o jogo. Não vai passar? Depois eu vou pedir ressarcimento à Sky. Isso. Ué, Não vai eu não passar paguei jogo. o pacote, pô? Aham. Doideira, Então, né? mas eu acho que eu tenho quase que... Não vou dizer que tenho quase que certeza que não vai depender de mim, nem de você, nem da Jovem TV, nem de... Mas eu acho que eu tenho... Pelo menos um contrato especial para eu esses acho dois que últimos jogos, né? Eu acho que uma decisão de Fla-Flu, que é uma decisão mesmo, sendo a disputa da liderança para a final, né? Semifinal. Da semifinal. Eu acho que é Aí um não vai, jogão. aí, inclusive, se o Flamengo ganhar do Fluminense, que teoricamente é o que deve acontecer, aí não vai ter nem a semifinal do Flamengo e Fluminense e não vai ter a final também? Final também não. Ninguém vai saber? Ninguém vai saber. Só depois que terminar que... O rádio vai transmitir, pelo menos o rádio? Rádio vai. A Sidney Marinho vai estar lá para transmitir para a gente? Né? Então, Deve ir, é o que nós sim. vamos... Eu tenho assistido no... O jeito será ouvir Sidney Marinho transmitindo. Com o garotinho, pela tela do computador. Vai fazer o quê, né? Eu tenho assistido com o garotinho, pela tela do computador. Mas aí, gosto de cada um. Então, mas eu estou com essa pretensão que acho que vai acontecer no final aí, numa quarta-feira, depois lá para as 5, 4 horas da tarde, eu acho que vai ter um fechamento disso aí. Porque é o clássico, pô. Entendeu? É clássico e outra são coisa. as semifinais e a final da Taça Guanabara, né? Taça Guanabara. Aí depois vem um segundo turno, aí como é que vai ser? É onde começa a encher, né? Campeão, aí vem outro turno. Aí que já vem a Taça Rio. A Taça Rio e o Campeonato Carioca. Não é? Pô, não tem como ficar de fora disso, né? Não tem como. Bom, mais alguma coisa aí, Ronald? Que horas são aí, Ronald? Faltam uns 5 minutinhos pra gente... Então, em 5 minutos, Ronald, eu posso... Não, eu vou falar um pouquinho aqui, Babal, do grande jogo que o Brasil fez ontem contra a Argentina, né? Eu dormi, rapaz. Eu vi o jogo do início ao final. Dormi. E foi assim realmente um jogo onde a Argentina, como sempre, foi muito violenta. Quando eles perdem, eles dão pancada para tudo que é lado, catimbaram pra caramba. Mas o time do Brasil com o Paulinho e com o Ranier, Tá bem, Renier, não viu o jogo. Pedrinho do Corinthians e tem um centroavante, como é o nome dele? Meu Deus do céu. Eu sei quem é o centroavante. Foge agora. Então, mas jogaram muita bola, entendendo? E não teve como a Argentina parar, Não tem parar escalação aí, não? não tem não, parar o ataque do Brasil. Né? Então, levaram de 3-0, uma derrota cachapante, embora eles foram campeões do torneio, porque chegaram em primeiro lugar. O Brasil foi o segundo, garantiu a vaga e ganhou da Argentina. Mas, porque esse o jornal é eu vou ver se tem aqui a escalação. Vê aí. Deve ter. Deve ter aqui. Mas, como diz nosso
nosso grande locutor Galvão Bueno, né, ganhar da Argentina, ganhar é bom, ganhar da Argentina é muito melhor. Então ganhamos da Argentina de 3-0, conquistamos a vaga para as Olimpíadas, né, numa atuação assim memorável. Eu acho que foi muito, o Brasil esteve bem em todo jogo, teve o domínio do jogo todo, o controle da situação. Eu não vou dizer que a Argentina não ameaçou, não chutou, não teve perigo de gol, não é isso que eu quero dizer. Mas o Brasil teve o domínio do jogo, controle da situação completamente. Então, foi isso aí. Parabéns a essa garotada. Tem a escalação, né? Porque não dão muito ênfase a isso, né? É onde eu acho que deveria ser concentrado, que é um incentivo a essas crianças aí, esses meninos. Não são. Mas eu posso citar, né? O Ricardo Graça, o zagueiro do Vasco, que foi a modificação que o técnico fez, né? Que é o central, foi muito bem na partida. Né? O lateral foi muito bem. Os atacantes, pô, maravilhosos, né? Maravilhosos. O centroavante, que eu esqueci o nome, te falei. Mas o Pedrinho do Corinthians, o Paulinho, que foi jogador do Vasco. Muito bom a jogada, muito tranquilidade para jogar e o toque de bola. Então é isso aí. A Argentina facilitou o jogo? Não facilitou, não. Facilitou, não. Porque não eles já estão classificados, não teve isso não, né? Você poderia até dizer que a Argentina facilitou se tivesse perdido de 1-0. Mas eu vou perguntar a você aqui, você que está classificado para a Olimpíada, você ia classificar o Brasil para jogar contra você lá? A Argentina ia querer que o Brasil se classificasse para jogar com o Brasil na Olimpíada? Não ia querer. Vai enfrentar o Brasil na final. Não vai querer. A Argentina ia querer perder de 3-0 para o Brasil, que estava numa campanha de invencibilidade e perdeu justamente para o Brasil? Jamais. Não é isso não, é porque o técnico fez algumas alterações e, obviamente, os jogadores que estavam aí naquela fase que ganhou todo mundo na primeira etapa, aí teve 2 empates, os caras também se embureram. Peraí, a gente não veio aqui para isso não. Nós temos condição de fazer melhor, então foram buscar o resultado também. Acho que talvez tivesse dedicado mais, talvez nos jogos contra a Argentina e Colômbia, a garotada tivesse achado que ia fazer o gol a qualquer hora, deu uma relaxada, tinha ganho de todo mundo, estava invicto, então eu acho que houve isso. Acho que no último jogo que o Brasil estava dependendo do resultado, né, para se classificar, e o Brasil tinha sido o último campeão da última eliminatória para a Olimpíada. O Brasil foi campeão, acho que o técnico deve ter chamado a responsabilidade. Eles entenderam isso, jogaram com mais seriedade e foi uma vitória assim maravilhosa. O jogo foi quanto? 3-0. 3-0, é um placar que não tem esse negócio de moleza não. É dilatado, né? É dilatado. É isso. Ô Ronald, que horas são aí? São 4 horas. 4 horas. Então, olha só, eu quero dar um recadinho aqui, porque você que gosta de carnaval, gosta de samba, você saía no Bloco da Rama, lembra, Ronald? Muita Você coisa. saía vestido de aquela roupinha maneira, né? Vestido de colombina. De colombina. Em vez de sair vestido de perrão, sair vestido de colombina. Uma época boa, né, Ronald? Maravilhosa. A cidade... Aí você podia se vestir de mulher que ninguém falava nada. Ninguém falava, não. Hoje você não pode botar já nada. fala besteira, né, Já Roberto? fala bobagem. Era tão bom a gente se vestir de menina e sair todo, na época do carnaval, né? Tem o bloco das piranhas. Tem o bloco das safadas. Bloco de tudo. A gente se Agora, divertia. hoje não pode, A gente era né? feliz e não sabia, né, Ronald? Exatamente. Então é o seguinte, olha, sexta-feira passada teve o segundo ensaio do Paróquia. Superlotou, muita gente lá. A rapaziada, tem um grupo, né, de amigos do Paróquia que resolveu pegar o bloco para organizar. E tá beleza, entendeu? Então a questão é a seguinte, na sexta-feira agora, que vem, vai ter o concurso da porta-bandeira e a musa do Paróquia. Olha só, quem quiser se inscrever, vai lá que é o último dia, vai ser o dia do concurso. Porta-bandeira e a musa. Último dia? Não, quarta-feira, dia 14. É o último dia. Não, 14 é o ensaio, é o concurso. Dia 14 é o concurso. E a inscrição? A inscrição é até o dia 14, até 8 horas da noite. Ah, tá. Porque antes do concurso ainda dá para escrever. Ainda dá para escrever. Você quer ser a porta-bandeira do Paróquia? Quer ser a musa? Olha só, se você for porta-bandeira do Paróquia, eu duvido que a porta-bandeira da Mangueira
vai ficar na sua frente. Você vai ser muito mais ovacionado. Nota 10, né? Nota 10. Pô, você porta a bandeira 10. É, Nota Aí, 10. ó, a gente, olha só, você sendo porta-bandeira do paróquia, pô, vai vir televisão, rádio, jornal, imprensa italiana, americana. Esse bordão 10, nota 10, é do Jorge Perligeiro. Filho de Aércio Perligeiro. Filho de Aércio Perligeiro, um grande apresentador de apresentador. televisão, que tinha um almoço com as estrelas, naquele tempo maravilhoso Mas, que gente, nós presenciamos. Né? Mas, Isso gente, aí. olha só, tudo isso aí, o paróquia é isso aí, é diversão, é brincadeira, mas ser a musa do paróquia, ser a porta da bandeira, é uma diversão maravilhosa. Já pensou você com o pavilhão lá do bandeira? Pô, vai ser maravilhoso. Então, ó, dia 14, não percam, todo mundo lá para aplaudir a porta-bandeira e a musa do paróquia, que a gente vai, um concurso lá, vai ter um prêmio para a musa e vai ter um prêmio para a porta-bandeira, correto? Então todo mundo lá, dia 14, sexta-feira, todo mundo lá, oi? Mandar um abraço. Pode mandar um abraço. Eu queria mandar um abraço para todos os meus colegas, professores do Estado, especificamente do Colégio Margot de Azevedo, que hoje voltaram às atividades letivas, né, para que possam ter força para seguir adiante, porque nós estamos passando aí por muita dificuldade. Mas a nossa escola, os Margot de Azevedo, é uma escola de muita qualidade, né? E nós temos assim, resultados maravilhosos devido ao empenho de cada um dos profissionais que ali trabalham. Então, para todos os meus colegas, direção, secretaria, os funcionários, para vocês aí que estão começando o letivo, que eu estou um pouco fora, aquele abraço e aquela força para que tudo dê certo. Eu tenho certeza, se nós acreditarmos, nós poderemos mudar um pouco os rumos da educação na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Um abraço, força para vocês aí. Muito bem. Rony, eu quero mandar um recado também, eu acho que esse recado também é pertinente a você. Eu dei aula no Colégio Municipal Rui Barbosa durante 32 anos. Sou hoje aposentado pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio, ex-funcionário do Colégio Rui Barbosa. E eu tenho o maior orgulho de dizer isso, sabe por quê? Porque o Rui Barbosa foi uma escola que criou o primeiro grupo de normalistas dentro do município. As professoras do Rui Barbosa, foi da primeira turma. O Rui Barbosa foi o colégio que apresentou a Cabo Frio os melhores contadores, né? Do Colégio Municipal Rui Barbosa, os primeiros contadores, né? Grandes contadores hoje de Cabo Frio são oriundos do Colégio Municipal Rui Barbosa. Então, tem que se ter um respeito, município, Prefeitura Municipal de Cabo Frio, secretário de Educação. Tem que se ter um respeito muito grande pelo Colégio Municipal Rui Barbosa. E eu vou fazer um apelo aos pais aqui. Vocês, pais, também têm que estar de acordo com os pedidos, né? E a luta dos professores do Colégio Municipal Rui Barbosa, que é um grande colégio dentro do município e não pode ser esquecido nem transferido. Foi ali onde tudo começou. Depois de Junqueiro Ortiz, que funcionava lá no Miguel Couto, o ex-prefeito José Bonifácio, que comprou o Rui Barbosa, né? Deixou ali o Colégio Municipal Rui Barbosa e até hoje ele funciona muito bem ali, tá? Então é preciso, né, que a maioria, aliás, vou deixar uma coisa aqui bem clara, por que esse ódio, essa raiva, essa implicância com o Rui Barbosa? Todos os prefeitos, todos eles que chegaram aqui em Cabo Frio, que foram da prefeitura, tentaram tirar dali o Rui Barbosa. Nós temos como provar isso, nós temos documentos, temos jornais, temos reportagem, uma porção de isso, todos eles. Que implicância, que ódio é esse com a escola, com o Rui Barbosa? Eu não entendo isso. Se fosse um colégio que tivesse um nível baixo, que tivesse um nível, que não tivesse resultado, que não tivesse mostrado à sociedade cabofrense o seu ímpeto, sua vontade de educar, mas o Rui Barbosa, Colégio Municipal Rui Barbosa, senhores pais, as eleições estão aí, está na hora de ajudar os professores do Colégio Municipal Rui Barbosa, vamos à luta, aquele colégio ali merece respeito. Quer falar, Rony, alguma coisa? Não, tranquilo. O que eu posso falar é endossar as suas palavras, né? Nós que trabalhamos ali mais de 30 anos, sabemos da importância, sabemos do que representa, e eu tenho certeza que muitos profissionais
hoje em Cabo Frio, em todas as áreas, tem muito a agradecer o trabalho que nós fizemos dentro do Colégio Municipal Rui Barbosa. Obviamente que foram várias tentativas de estadualizar a escola, de mudar a escola, mas a resistência, principalmente dos alunos, que eu acho que eles entendem melhor o que representa o espírito do Colégio Municipal Rui Barbosa para toda a sociedade cabofriense. Eles entendem melhor, talvez até do que nós. Então, por isso é que eles ainda estão de pé, porque sempre quando há uma tentativa de tirar o Colégio Rui Barbosa ou acabar com o ensino médio municipal, eles se unem porque eles conhecem, sabem que ali vai estar o futuro deles, como hoje é o presente de Como está sendo de todo mundo. Né? Muitos profissionais hoje, o presente deve ao que foi e ao que é o Colégio Municipal Rui Barbosa. Então, força Rui Barbosa. Bom, gente, segunda-feira que vem, a partir das 15 horas, estaremos de novo aqui com Pênalti! Esse é craque! Bola do Babal! Entrou na área! Derrubado! É dele!